Já imaginou perder o controle do seu corpo sendo dominado por algo invisível? E se de repente você se visse se transformando em um zumbi? Qual seria a sua primeira reação? Deixe nos comentários o que você faria se isso acontecesse agora. Será que você conseguiria sobreviver? No universo de The Last of Us, uma infecção causada por um fungo parasita, o Cordyceps, transforma a humanidade em criaturas agressivas e violentas, semelhantes a zumbis. Esse fungo no mundo fictício da série passa por diferentes estágios, criando seres conhecidos como infectados, os mais aterrorizantes zumbis da cultura pop. Mas e se eu te dissesse que isso pode não ser apenas ficção? E se num futuro não tão distante, fungos parasitas realmente começassem a dominar o mundo real? O que aconteceria com você? Com todos nós. Eu sou o Romulo da Silva e no Nunca Tirei 10 você vai descobrir como seria viver nesse futuro assustador. Fica comigo porque vamos explorar o futuro de uma maneira muito mais real do que você imagina. No universo de The Last of Us, o fungo Cordyceps é responsável por uma infecção que transforma os humanos em infectados, devido ao crescente problema do aquecimento global. Essa infecção começa com uma versão mutante do fungo, originalmente encontrado apenas em insetos como formigas e gafanhotos. O fungo começa a dominar os corpos dos infectados e transforma as pessoas em corredores, o primeiro estágio da infecção. Aqui, os humanos ainda têm alguma consciência, mas tornam-se extremamente agressivos e violentos, atacando qualquer um que se aproxime. Nos estágios mais avançados, como os instaladores ou clickers, a infecção toma conta do rosto e das extremidades, tornando os humanos incapazes de ver, mas extremamente sensíveis aos sons, utilizando ecolocalização, como os morcegos. Já os baiacus, os estágios finais têm seus corpos totalmente dominados pelo fungo, criando uma armadura natural, tornando-os ainda mais fortes e lançando os esporos no ar, para infectar ainda mais pessoas. Essa infecção, embora fictícia, é baseada no fenômeno real. O fungo Cordyceps realmente existe e afeta insetos, controlando seus corpos para se espalhar. Agora, imagine o que aconteceria se um fungo como esse evoluísse para afetar os humanos. O que seria necessário para que isso acontecesse? Ao longo da história, mudanças climáticas já impactaram os ecossistemas do planeta. O aumento da temperatura global, por exemplo, pode criar um ambiente mais favorável ao crescimento de fungos, especialmente em regiões tropicais. Com o aquecimento do planeta, fungo como o Cordyceps poderia começar a se espalhar aos seres humanos. Esses fungos se desenvolveriam em condições de temperatura mais amena, mais próxima à dos nossos corpos e poderiam se tornar uma ameaça real. Como vemos, o fungo como o Cordyceps são favorecidos em temperaturas de 25 a 30 graus Celsius, ideais para os insetos. Já o corpo humano está em 37 graus, o que limita essa adaptação. Mas o aquecimento global está aumentando a temperatura média do planeta, aumentando as condições favoráveis para esses fungos. Já deixa aqui nos comentários se você acha que os fungos poderiam ter essa capacidade na vida real. O apocalipse fúngico é possível? Bom, esse cenário é bem improvável, mas no futuro, quem sabe, pode não ser tão distante assim. Vamos entender como isso seria possível. Nosso corpo possui uma temperatura média de 37 graus Celsius, enquanto os insetos têm uma temperatura corporal mais baixa, facilitando a infecção por fungo, como o Cordyceps. Para que esse fungo se adaptasse aos humanos, ele teria que passar por uma enorme adaptação evolutiva. Isso representa uma mudança genética incrível, algo que a natureza ainda não conseguiu alcançar. Além disso, nosso sistema imunológico é projetado para combater infecções fúngicas, como o Cândida e o Aspergillus, que dificulta ainda mais a ideia de um fungo parasitário controlar nossa mente.
Qual desses pontos acima você acha que seria o maior desafio para isso acontecer? O aumento da temperatura global, nosso sistema imunológico ou a adaptação biológica do fungo? Responda nos comentários o que você pensa. Porém, embora a ideia de um apocalipse fúngico, como de The Last of Us, seja ficção, a realidade das infecções fúngicas está se tornando cada vez mais preocupante. Fungos como o Candida auris e o Aspergillus fumigatus já estão causando grandes problemas para a medicina moderna. Esses fungos estão se tornando mais resistentes aos tratamentos e se espalhando rapidamente, o que coloca uma pressão enorme sobre o sistema de saúde de todo o mundo. Com tantas mudanças no nosso ambiente e no clima, você acha possível que um fungo como o Cordyceps poderia evoluir? Diga nos comentários o que você pensa. Como seriam os zumbis na vida real? Agora que entendemos os riscos reais e os perigos que os fungos estão representando para a medicina moderna, e como a ciência já nos alerta sobre esses desafios, vamos nos aprofundar em como um cenário apocalíptico como esse poderia acontecer. Como a realidade se mistura à ficção. Como seriam os zumbis no mundo real? Antes de falarmos sobre os zumbis, deixa o seu like e se inscreva no canal para você não ser pego de surpresa. Agora vamos ver como a ciência poderia transformar esse caos em algo muito mais próximo do que imaginamos. O fungo teria que afetar diretamente nosso cérebro para controlar nossos comportamentos e movimentos. Para que isso fosse possível, ele teria que superar barreiras biológicas, como a proteção natural que o cérebro oferece contra infecções. O controle motor que faria nossos músculos se moverem sem nosso consentimento é algo que a natureza ainda não conseguiu alcançar, que torna esse cenário extremamente improvável, mas não impossível. Aproveitando esse assunto, deixe nos comentários suas estratégias de sobrevivência. Será que você conseguiria sobreviver num mundo assim? Este gráfico ilustra a velocidade de propagação de uma infecção ao longo do tempo, destacando os diferentes modos de transmissão, esporos no ar, fluido corporal e mordidas, e a dinâmica do surto ao longo do tempo. A curva vermelha mostra o crescimento exponencial dos infectados. Já a curva verde mostra como os esporos se espalhariam rapidamente, atingindo uma grande quantidade de pessoas. A azul reflete a propagação mais controlada, por contato direto como fluidos corporais. E a roxa exibe como a infecção se espalha mais lentamente, dependendo de mordidas ou interações específicas. A fase de pico ou área amarela indica o momento de maior propagação da infecção, onde o número de infectados atinge seu valor mais alto. Agora vamos ver se você estaria preparado para uma possível crise como essa. Qual dos fungos abaixo são capazes de controlar outros seres vivos? A Candida auris, o Aspergillus fumigatus, o Cordyceps, o Leishmanios. Acertou? Então você está no caminho certo para a sobrevivência. Agora pensa comigo. Se o apocalipse fúngico realmente acontecesse, se os poucos de nós que sobrassem, como seria a vida do sobrevivente em um mundo dominado pelo fungo? O que aconteceria com os que conseguissem escapar da infecção mortal? Vamos ver o que a ciência tem a nos dizer sobre isso. Consequência para o sobrevivente. A sobrevivência em um apocalipse fúngico traria sérias consequências psicológicas. O medo constante de ser infectado, a perda de entes queridos e a necessidade de tomar decisões difíceis diariamente causariam um enorme estresse, potencialmente levando a transtornos de ansiedade, depressão e ao transtorno de estresse pós-traumático. Não seria apenas uma luta contra o fungo, mas contra a nossa própria mente. Em um mundo onde a sobrevivência é a prioridade, até onde você iria para proteger seus entes queridos? O que você acha mais importante nessa situação? Estocar alimentos e água? Procuraria um lugar seguro e isolado? Ou formaria uma aliança com outros sobreviventes? Escreve aqui para a gente saber qual seria a sua prioridade
em um apocalipse. Aproveite e marque um amigo que também precisaria de um plano de sobrevivência. O impacto social. As estruturas sociais mudariam completamente. O caos poderia resultar em governos autoritários, quarentenas extremas e até mesmo regimes militares para controlar a população. Em um cenário como esse, a moralidade seria posta à prova. Quem teria o direito de decidir quem vive e quem morre? Em um cenário assim, até onde você iria para proteger os seus? Agora vamos pensar em como poderíamos combater um apocalipse fúngico. Se um fungo como o Cordyceps começasse a controlar os seres humanos, como seria possível detê-lo? A medicina teria que agir rapidamente. Fungos como o Candida auris, o Aspergillus fumigatus, já estão se tornando resistentes aos medicamentos convencionais, e enfrentar um fungo tão adaptável seria um grande desafio. No entanto, cientistas e médicos estão trabalhando para entender melhor esse fungo e desenvolver tratamentos mais eficazes. Este gráfico apresenta a projeção temporal de cura, imunização e a curva de sobreviventes ao longo de um período de 5 anos após o início do surto. A linha verde mostra a cura, descoberta rapidamente no início do surto, com a aplicação aumentando ao longo do tempo. A imunização dos sobreviventes na linha azul representa o início da vacinação dos sobreviventes, logo após a descoberta da cura, começando com grupos vulneráveis. A curva de sobreviventes em laranja representa o aumento dos sobreviventes à medida que a cura e a imunização são implementadas. Essa curva cresce conforme mais pessoas são tratadas e vacinadas. Embora o apocalipse fúngico de The Last of Us seja em grande parte ficção, a verdade é que estamos vendo um aumento das infecções fúngicas no mundo real, impulsionados pelas mudanças climáticas. Fungos como Cordyceps podem futuramente se adaptar aos humanos, criando uma ameaça muito mais real e urgente. Se algo como o apocalipse fúngico acontecesse, não enfrentaríamos apenas um desafio biológico, mas também uma questão filosófica. O que significaria ser humano em um cenário desses? Como nos adaptaríamos? Como enfrentaríamos o caos em um mundo assim? Agora queremos saber da sua opinião. Você acha que os fungos podem representar uma ameaça real para a humanidade? Como você reagiria em um apocalipse fúngico? Comente abaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos para debatermos juntos esse futuro assustador. Se cuidem e até o próximo vídeo. Fui!